Salve, salve galera, meu nome é Vitor Yuri, sou diretor de fotografia e filmmaker e eu tô aproveitando esse período de quarentena para passar alguns conteúdos pra galera aí no meu canal. Eu acabei de criar esse canal agora durante a quarentena e hoje a minha ideia é dar algumas dicas para vocês para usar o Real Stage para conseguir uma imagem bem estabilizada, bem legal, usando um GoPro. Para quem não conhece, o Real Stage, ele é um software e ele usa os dados de giroscópio da GoPro para estabilizar a imagem. E isso chega num resultado muito legal, muito superior ao estabilizador do próprio Premiere ou do After Effects, por exemplo. E então, para a gente começar, eu vou ensinar primeiro vocês a configurar a câmera para gravar e chegar num resultado bem legal. Primeira coisa, galera, é configurar corretamente a GoPro. O Real Stage, se você gravar em 16:9, o aspecto 16:9, que é o widescreen, a telinha meio esticada, ele vai te dar um resultado super widescreen. Então vai ficar aquela tela, numa tela normal de computador ou de celular, provavelmente ela vai ficar aquelas taxas pretas em cima e embaixo, quando você for subir no YouTube ou em alguma outra plataforma. Então, a sacada, o pulo do gato aqui é você configurar em 4:3. Eu recomendo você usar as resoluções de 2K em 60 frames, se você quer gravar 60 frames, ou em 4K 30 frames. As resoluções que eu testei, essas foram as que eu tive melhor resultado. Feito isso, escolhido a resolução, suponhamos que a gente vai gravar em 4K 30 quadros por segundo, a gente vai usar o Field of View amplo, porque ela vai cortar um pouquinho a imagem que ela é gravada para fazer a estabilização. A gente vai usar o ProTune ligado e o ProTune vai deixar a gente configurar parâmetros de forma manual na nossa câmera. A gente pode configurar o balanço de branco. Se a gente deixar automático, ela vai medir, ela vai tentar acertar automaticamente. Mas se vocês vão gravar, principalmente durante o dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde, eu recomendo vocês usarem Perdão. Minha GoPro ela tá com película, então o touch dela não é muito bom. Cadê? Balanço de branco. Eu recomendo vocês usarem 5.600, 5.500, desculpa, que é a temperatura da luz do sol nesse horário. Então você vai garantir que a imagem não vai ficar exageradamente amarelada, nem muito azulada, certo? A gente vai configurar o ISO. O ISO, ele é a sensibilidade do sensor. Então se você colocar ele muito alto, pode ser que sua imagem granule. Se a gente consegue prever a luz que vai estar nessa filmagem que a gente vai fazer, eu recomendo vocês usarem o ISO travado em alguma configuração, o mínimo possível, vocês vão ter a melhor qualidade com um ISO menor, ou vocês deixarem numa faixa bem curta, então o mínimo sempre 100 e o máximo 200 ou 400, se for a luz do dia, né? Se for à noite, talvez vocês precisem colocar um pouco mais. A cor, se você é entusiasta de tratar a cor da imagem na pós, ou se você é filmmaker e trabalha bastante a imagem na pós, você pode usar o plano, ele vai fazer uma imagem mais flat, com menos contraste, menos saturação, e isso vai te facilitar trabalhar na pós-produção. Se não, eu recomendo vocês deixarem GoPro mesmo, que é um perfil que ele já tem um ganho de saturação e de contraste que é suficiente para a maioria das pessoas. Nitidez, eu recomendo deixar em baixo. Se você deixar em alta, ele vai ficar uma nitidez forçada. Eu não gosto, mas isso é pessoal. Que mais? Sim, a velocidade do obturador. A melhor velocidade possível é o dobro do seu frame rate. Então, se você está gravando em 30 quadros por segundo, o melhor possível é usar 60 quadros por segundo. Isso vai te dar uma imagem com uma fluidez legal e vai evitar que ela fique variando a velocidade do obturador. Se ela precisar ir para mais ou para menos na exposição, ela vai trabalhar só o ISO, não vai trabalhar a velocidade do obturador. No entanto,
para você configurar isso, provavelmente se você for gravar durante o dia, a imagem vai ficar muito clara. Então o que eu indico, se for possível para você, usar filtro ND na sua GoPro. Você vai ter um resultado bem mais legal na sua imagem. O filtro ND, para quem não conhece, eles são equivalentes a óculos escuros, só que para nossa câmera. Então a gente tem vários tipos, né? E ele é medido em ND. Por exemplo, esse aqui é um ND8. Quanto maior o número, mais escuro ele vai ser. E aí você vai usar de acordo com a sua necessidade, com a situação. Certo? Feito isso, nossa câmera tá configurada. Se o foco ficar meio errado, galera, essa câmera aqui não vira o visor, então eu marquei o foco aqui na lente, mas ficou meio aproximado. Se você vai usar a câmera no drone, por exemplo, eu tenho um drone racer aqui. Se a gente vai usar esse drone, por exemplo, ele já tem um suporte aqui para prender a GoPro aqui em cima do drone, certo? Onde eu coloco ela aqui, eu só passaria um velcro, um forca-gato, alguma coisa para prender ela aqui. Só que o que vai acontecer? Mesmo que meu drone ele esteja voando super hiper liso, ele ainda vai gerar uma micro vibração, vibração de baixa frequência ou vibração de alta frequência, ele vibra. E essa vibração é transferida direto para a GoPro. E isso vai corromper os dados do giroscópio. Então na hora que você jogar no software, em vez de melhorar, ele vai piorar a sua imagem. Então não dá certo, não funciona. Você precisa de um soft mount, que é uma paradinha que você coloca na GoPro para prender. Eu uso um de silicone, mas você pode usar um com impressão 3D também. O fato é, você precisa eliminar a vibração dos motores se você vai usar colocado em um drone, certo? Não funciona sem, galera. Não adianta tentar, eu tentei bastante, eu pus EVA, eu pus outras tentativas e só um soft mount foi o que resolveu mesmo no meu caso. Beleza? Então, dito isso, GoPro configurada, presa adequadamente onde a gente quer, seja no capacete ou no drone. Vamos para o software e ver o que a gente vai fazer lá depois que a gente gravou essa imagem. Assim que a gente abrir o programa, a primeira dica que eu dou para vocês é tentar fazer o processo direto do cartão de memória. Eu tive problema com alguns arquivos que eu tentei descarregar para o computador e passar pelo programa direto do computador. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, eles já tenham corrigido esse problema, mas se enfrentar algo parecido, fica a minha dica aí. Eu resolvi fazendo direto do cartão. Então, colocar o cartão no PC, a gente vem aqui em Load Vídeo. O programa é bem simples, não tem muito segredo. Abrir. Ele demora um pouquinho, ele vai carregar o vídeo. Depois ele vai fazer uma análise e sincar os dados do giroscópio com os dados do vídeo. E ele vai criar uns keyframes aqui, ó, que são esses pontinhos vermelhos aqui. Ele vai fazer algumas marcações ao longo do vídeo. Beleza? Carregou. Viram? Ele vai criar vários pontinhos aqui, ó. A minha dica, a minha experiência é o seguinte: deleta todos esses que ele cria automaticamente. Para deletar, você clica nele e vem aqui em Delete, não tem segredo também. Clica com o botão direito e vem em Delete. Certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar esses pontos manualmente. Qual que é a minha dica? Crie esses pontos quando a câmera estiver fazendo um movimento reto para frente, quando ela estiver se deslocando só para frente. Evita momentos onde a câmera está fazendo curva, onde ela está com movimentos bruscos, movimentos de câmera muito rápidos. Evita isso. Então, deixa eu achar um ponto aqui. Essa câmera aqui, esse take aqui, eu usei a câmera presa num drone. Então, aqui tá legal para mim. Eu vou marcar um no começo do vídeo. No caso, o começo do meu vídeo é mais ou menos aqui, porque até então o drone não tinha decolado. Marquei um pontozinho. Ele vai fazer um outro sync do vídeo com os dados do giroscópio. Uma dica, galera, é o seguinte. Para me exportar e economizar tempo na minha exportação, mais ou menos até aqui o drone não tinha decolado. Então eu posso marcar o início do vídeo aqui. Mas tem um detalhe: quando eu não exporto o vídeo inteiro,
o Real Stage, ele faz uma versão do vídeo sem o áudio. Então, se eu quero preservar o áudio, das duas uma, ou eu preciso exportar o vídeo inteiro, ou eu exporto só o trecho que eu quero e uso um outro programa de edição para fazer o sync do arquivo, do áudio do arquivo original com o áudio do meu vídeo estabilizado. Feito, marcou o ponto final, eu vou mais para o fim do vídeo. No meu caso aqui é um voo curtinho, foi um voo só de teste mesmo, e logo eu já pousei o drone. Então eu vou marcar aqui onde o drone está se deslocando mais ou menos reto de novo. Vou marcar um outro ponto. De novo, sempre que eu criar um ponto aqui, ele vai passar por esse processo de sync de novo. E a minha dica é, cria só um ponto no início e um ponto no fim. A menos que seja um arquivo muito grande, um voo ou uma gravação de um take muito longo, crie só um no início e um no fim. Se for muito longo, você cria mais um ou dois ao longo do vídeo, sempre seguindo essa dica de quando a câmera está deslocando em um movimento reto constante para frente. Evita curva, evita movimentos bruscos, se é no drone, evita acrobacias. Use, se você tem movimentos muito bruscos na imagem e o take é muito longo, você marca algum pouco depois de um desses movimentos bruscos. Feito isso, criou aqui o início e o fim, criou os keyframes para ele estabilizar o vídeo. Não tem erro, é só dar Save Video. Save Video. Ele vai me dar um aviso aqui que o meu arquivo não vai conter áudio, justamente porque eu marquei o início e o fim em pontos diferentes aqui. Eu dou OK. Ele vai renderizar. O processo no meu computador ele demora mais ou menos, vamos supor, se o vídeo tem 1 minuto, ele demora ali de 3 a 4 minutos para renderizar, mas isso aí vai variar de acordo com o seu computador. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Se ajudou vocês aí, dá aquele joinha, se inscreve no canal aí, que eu tô preparando bastante material aí durante a quarentena. E valeu por assistir. Forte abraço.